Três conselhos atemporais do rei Salomão, uma jornada iluminada pela sabedoria antiga. Em um reino distante, banhado pela luz do sol e envolto em histórias que transcendem o tempo, reinava um homem sábio e justo, Salomão, filho do rei Davi. Sua fama de sabedoria ultrapassava fronteiras, atraindo reis, sábios e curiosos de todas as partes do mundo em busca de seus conselhos. Entre os muitos ensinamentos que ele transmitiu, três se destacaram como pilares fundamentais para uma vida plena e significativa. A busca incessante pela sabedoria. Em Provérbios 4, 5, 7, Salomão declara: adquira sabedoria, adquira discernimento, não os abandone. Preserve-os com todo o seu coração, pois são a vida para você. Mais do que um mero acúmulo de conhecimento, a sabedoria que Salomão buscava era a capacidade de compreender a natureza humana, as leis divinas e os mistérios do universo. Era a chave para tomar decisões justas, resolver conflitos e viver em harmonia com o mundo ao seu redor. Essa busca incessante pela sabedoria o levou a se dedicar ao estudo de diversos campos do saber, desde a filosofia e a matemática até a botânica e a zoologia. Ele também se cercava de sábios e conselheiros, buscando aprender com suas experiências e diferentes perspectivas. Evidências bíblicas. 1 Reis 5, 12. Deus deu a Salomão sabedoria e grande discernimento, além de muito conhecimento e sabedoria no coração. Provérbios 18, 15. O coração do entendido adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios buscam a sabedoria. Um exemplo comovente: em um dia, dois homens se apresentaram diante de Salomão, ambos reivindicando a maternidade de um bebê. Cada um apresentava sua versão da história, e era impossível determinar quem estava falando a verdade. Salomão, então, ordenou que trouxessem uma espada e que o bebê fosse cortado ao meio para que cada mulher recebesse uma metade. Diante da ameaça, a verdadeira mãe soltou um grito de angústia, implorando para que o bebê não fosse ferido. Ela preferia que ele fosse criado pela outra mulher a que fosse morto. Já a falsa mãe, por outro lado, se mostrou indiferente à ideia de dividir o bebê. Salomão, reconhecendo a dor e o amor da verdadeira mãe, ordenou que o bebê fosse entregue a ela. Sua sabedoria permitiu que ele discernisse a verdade e tomasse uma decisão justa, salvando a vida da criança e restaurando a justiça. 2. O temor a Deus como pilar da vida. Em Provérbios 9, 10, Salomão afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o discernimento. Para ele, o temor a Deus não se tratava de medo ou pavor, mas sim de respeito, reverência e obediência aos seus ensinamentos. Era a base moral e espiritual que guiava suas ações e decisões, conduzindo-o para um caminho justo e próspero. Salomão acreditava que o temor a Deus era essencial para viver uma vida plena e significativa. Ao reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, o homem se tornava mais humilde, compassivo e justo em suas relações com os outros e com o mundo ao seu redor. Evidências bíblicas. Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os insensatos, porém, desprezam a instrução. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida, ele afasta da armadilha da morte. Um exemplo inspirador: quando Salomão ascendeu ao trono, Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa que desejasse. Ele poderia ter pedido riquezas, poder ou fama, mas escolheu pedir sabedoria para governar seu povo com justiça e discernimento. Essa decisão demonstra a importância que Salomão dava ao temor a Deus em sua vida. Ele reconhecia que a sabedoria era mais valiosa do que qualquer bem material e que era fundamental para liderar seu povo com sabedoria e justiça. 3. O autocontrole como chave para a felicidade. Em Provérbios 16, 32, Salomão declara: quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista uma cidade. Para ele, a capacidade de controlar as próprias emoções, pensamentos e palavras era fundamental para lidar com os desafios da vida, construir relacionamentos saudáveis e alcançar a felicidade. Salomão acreditava que as emoções descontroladas, como a raiva, a inveja e o orgulho, podiam levar o homem a tomar decisões precipitadas e destrutivas. Por outro lado, o autocontrole permitia a reflexão, a ponderação e a tomada de decisões sábias e justas. Evidências bíblicas. Provérbios 25, 28. Como cidade sem muros e sem porteiras é o homem que não controla o seu espírito. Tiago 1, 19 e 20.
meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um exemplo comovente: um dia, a rainha de Sabá, impressionada com a sabedoria de Salomão, visitou seu reino para testá-lo com enigmas difíceis. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com sabedoria e discernimento, deixando a rainha maravilhada. Após presenciar a opulência do reino e a sabedoria do rei, a rainha sentiu-se tomada pela inveja. Ela pensou que o seu próprio reino nunca poderia se igualar ao de Salomão. No entanto, ela controlou a inveja e a admiração excessiva, reconhecendo a grandeza de Salomão e aprendendo com sua sabedoria. Conclusão: uma vida guiada pelos conselhos de Salomão. Os 3 conselhos de Salomão: buscar a sabedoria, temer a Deus e controlar as emoções, não são apenas palavras antigas escritas em um livro. São princípios universais que continuam relevantes para a vida moderna. Ao incorporar esses ensinamentos em nossas vidas, podemos trilhar um caminho de sabedoria, justiça, compaixão e felicidade. A jornada continua. A busca pela sabedoria é uma jornada contínua, um aprendizado que se estende por toda a vida. Podemos buscar conhecimento através da leitura, dos estudos, da reflexão e das experiências de vida. Ao nos abrirmos para o aprendizado, expandimos nossos horizontes e adquirimos a capacidade de lidar com os desafios com mais sabedoria e discernimento. O temor a Deus não nos aprisiona, mas nos liberta. Ele nos encoraja a viver de acordo com valores morais e éticos, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Ao reconhecermos a grandeza de Deus, encontramos um propósito maior para nossas vidas e sentimos paz interior. O autocontrole é uma habilidade que se desenvolve com a prática. Através da meditação, da respiração profunda e da prática da atenção plena, podemos aprender a regular nossas emoções e responder às situações da vida de forma sábia e assertiva. Aplicando os conselhos na vida cotidiana, no trabalho, utilize a sabedoria para tomar decisões justas, o temor a Deus para agir com ética e o autocontrole para lidar com o estresse e as pressões do dia a dia. Nos relacionamentos, use a sabedoria para compreender o outro, o temor a Deus para agir com amor e compaixão e o autocontrole para controlar a raiva e a impaciência. Em casa, busque a sabedoria para educar seus filhos, o temor a Deus para construir um lar harmonioso e o autocontrole para lidar com os desafios da vida familiar. Os conselhos de Salomão são como faróis que iluminam o nosso caminho na jornada da vida. Ao incorporá-los em nossas vidas, podemos superar os desafios, construir relacionamentos saudáveis e alcançar a felicidade e a realização pessoal. Que a busca pela sabedoria, o temor a Deus e o autocontrole sejam as guias que nos conduzem a uma vida plena e significativa.